Bom, boa tarde, Albino, Breno aqui do Jornal Povo. Eu queria te perguntar o porquê desses 3 dias de folga, já que o clube vinha jogando sempre só do fim de semana. Não era mais aquele calendário apertado do começo do ano que jogava quarta e domingo. Então, o porquê desses 3 dias e se isso, como isso mexe na questão física dos jogadores que vão passar 10 dias, né, sem jogos e esses primeiros 3 dias parados? Boa pergunta. Interessante a gente falar que esses 3 dias eles servem não só para um descanso físico dos atletas, mas como um descanso psicológico. Antigamente, quando a gente falava em prevenção de lesão, a gente ficava muito preso só nas questões físicas e biológicas do atleta. Hoje, a visão de lesão está um pouco mais ampla. Então, a gente sabe que tem outros fatores, fora os fatores físicos, como os fatores emocionais, psíquicos, que influenciam diretamente nisso. Então, faz parte também eles arejarem um pouco essa cabeça, descansarem mesmo um pouco, sair um pouco do tema futebol, vivenciar um pouco tempo, uma parte com a família, que isso também vai influenciar na prevenção de lesão. É tanto que, se você tirar dos 10 dias, foram apenas 3 dias de folga. E isso serve para a gente quantificar, isso foi decidido entre a Comissão Técnica, Departamento de Fisiologia, Fisioterapia e Departamento Médico. Existe um acompanhamento desses atletas durante toda a temporada, onde a gente tenta controlar a percepção de esforço e o quanto de carga eles têm durante toda uma temporada. Então, a gente tem o que a gente chama de carga crônica, que é o que é acumulado desde o começo do ano até agora, e a carga aguda, que é a carga que ele tem naquele pequeno pedaço de treino, como por uma semana entre os jogos. Então, o objetivo é a gente não perder tanto dessa carga crônica, mas também dar uma carga aguda diminuída para eles poderem descansar. Não sei se eu me fiz entender. Acredito que sim. Agora me tira uma dúvida. Nesse meio de temporada, depois de você ter passado um começo de muita intensidade, entrar numa situação mais espaçada, e de repente numa situação mais espaçada ainda, isso modifica o trabalho de vocês no dia a dia, porque é do meio da temporada, né? O clube estava acostumado a um ritmo, de repente quebra aquele ritmo, passa a ser só domingo, e aí de repente passa a ter um espaço maior ainda. Isso muda a maneira como vocês preparam no dia a dia, como vocês pensam os treinamentos? Na verdade não muda, porque esse acompanhamento ele é programado e ele é feito desde lá do começo da temporada. Aquelas avaliações que a gente faz na pré-temporada, eles servem como um norteio da gente da temporada inteira. Então, através dos valores basais desses atletas, a gente sabe quando esse atleta está treinando demais ou quando ele está treinando de menos. Então, a intenção é conseguir fazer um balanço independente da quantidade de jogos que a gente tem nesse período. Não é porque eles não estão jogando que eles não estão treinando. Então, na verdade, inclusive alguns atletas que a gente identificava que eles estavam com uma carga mais baixa de treino, durante esses 3 dias de folga, foi passada atividades para que eles fizessem nas academias onde eles estivessem de folga, entendeu? Era acompanhado isso também. Boa tarde, Albino. Boa Anderson tarde. Azevedo, do Futebolês. Pegando o gancho na pergunta do Breno, além dessa questão do espaçamento entre uma partida e outra, isso vai acabar. Porque vão voltar as partidas meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. Como é montado, já que você falou isso, já no início da temporada, mas, por exemplo, depende de onde o time vai na Copa do Brasil, dependeu de onde o time ia na Libertadores. E aí fica com esse espaçamento maior, depois diminui de novo por conta do ritmo, vai ter a Copa do Mundo, o brasileiro termina mais cedo. Como é traçado isso com a comissão técnica? Na verdade, essa é a grande importância dessas avaliações, elas serem feitas, esse acompanhamento ser feito durante todo o ano. As avaliações de pré-temporada, elas servem para nortear, mas durante toda a temporada, esses atletas são monitorados. Todo dia, quando eles chegam nos treinos, eles têm que responder questionários de percepção de esforço, de como eles estão, é acompanhado a CK deles por semana, é acompanhado a termografia. Então, baseado nos resultados das avaliações durante o dia a dia do acompanhamento, é que a gente determina isso aí. Às vezes a gente entende que um jogador ele não está machucado, mas os testes que ele avalia, a gente nunca avalia um quesito só, são uma série de exames e testes que a gente faz para a gente determinar isso. O atleta reclamou que está um pouco cansado, então a gente tem a termografia, vai bater com o que ele falou, será que realmente ali está mostrando que está um pouco mais vermelho, está um pouco mais inflamado, então vamos resguardar esse atleta. Então ele vai treinar, mas ele vai treinar com a carga mais controlada. Hoje a gente entende que fora a questão biopsicossocial, de interação, de casa, família, os fatores físicos que influenciam bastante em lesão é a história dele já ter tido uma lesão prévia, talvez esse seja o principal fator de risco, e aí a quantificação de carga. Então, o mais importante desse processo todo é o controle de carga. A gente fala muito na questão psicológica hoje em dia dos atletas. Isso tem alguma influência? Por exemplo, o Fortaleza vai jogar na próxima quarta contra o Flamengo. Se o time se representar na quinta
fisicamente, em caso de vitória, existe um aspecto físico do que em caso de derrota ou emocional? Também ele mexe na parte física do jogador? No caso, um jogo desse que é uma partida bem complicada contra o time, contra o Flamengo, tem alguma interferência nesse quesito? Dizer que a parte psicológica não influencia em nada, eu vou estar mentindo para você, mas a gente está lidando com atletas que já são atletas de alto rendimento, então todos eles já têm uma história. Talvez os atletas mais novos possam ter uma repercussão maior, mas esses atletas que já estão tarimbados, já estão acostumados a disputa de competições como o Campeonato Brasileiro, eles não sentem tanto, mas existe, pequena, mas existe, sim. Albino, boa tarde, Pedro Pinheiro da Band. Você já falou até da importância desse descanso para os atletas, mas, como o Anderson até falou anteriormente, esse descanso vai acabar até porque o Campeonato Brasileiro está se afunilando. Vai começar realmente esses jogos dia de quarta e no final de semana. Como é que vocês vão trabalhar realmente em cima disso? Na verdade, o descanso ele é aparente. São 3 dias, mas, na verdade, eles não tiveram um descanso tão grande assim, quando a gente está falando. A gente teve um alívio da carga de treino. Mas mesmo esse alívio da carga de treino, ele está controlado. Essa semana, o jogo vai ser na quarta-feira, eles já intensificaram um pouco mais para igualar mais ou menos a carga de treino que eles estão tendo anteriormente. O que a gente ganha com esse espaçamento dos jogos é poder pegar aqueles atletas que sentiram um pouco mais ou que demoram um pouco mais a recuperar e controlar um pouco mais a carga deles. Mas, de uma forma geral, a média de treino deles é toda acompanhada durante todo o campeonato. Então, não vai influir, isso aí já está dentro da preparação para o final do ano, aí onde eles vão ter o tempo de férias, e aí sim é o tempo de realmente descanso. Mas agora eles são orientados a manter uma carga mínima de treino. Você até citou anteriormente que alguns jogadores que estão com a carga mais baixa, eles treinaram nesses 3 dias de folga nas academias, onde eles estavam tirando a folga. E como foi para vocês mandarem isso? Vocês enviaram para alguns jogadores, eles realmente treinaram? Vocês têm todo esse controle? Já, na verdade, esse acompanhamento ele é feito pela preparação física, pela fisiologia e pela gente, né? Eles são orientados antes da folga, então a gente não deixa eles chegarem na folga para mandar, então a gente já chama antes, é importante, e o importante é que o atleta participe desse processo. Ele tem que entender, a sua carga na última semana foi um pouco mais baixa, então vai todo mundo ter folga, mas eu preciso do comprometimento que você faça isso aqui e fecha com o atleta. E depois a gente acompanha isso, ele passa o relatório para a gente, no dia tal eu fiz tanto, e apresenta, geralmente hoje todo mundo controla pelos vestíveis, né, relógio, tudo que marca tudo, então a gente tem acesso a essas informações de como é que foi o treino deles. Tem, a gente tem esse controle, não é totalmente liberado, não. Pegando o gancho da pergunta dele, eu fiquei com uma dúvida. Quando você fala em que alguns jogadores estão com menos ou mais, isso tem a ver com ele estar jogando ou não, ou é com a condição dele mesmo? Por exemplo, a gente viu que tem jogador que vai para a transição e em 3, 4 dias volta a ser integrado. A gente teve o Crispim que passou 3 semanas em transição. Não existe uma uniformidade no elenco em relação a essa questão física? Como é que funciona essa Existe. A gente, apesar de ser biológico e cada um responder, a gente tem fatores internos e fatores internos, e cargas internas e cargas externas. Se eu passo um treino na academia para você ou para o Anderson, vai ser diferente a reação do corpo de cada um. É uma forma de exemplificar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tenta manter um padrão entre todos eles. Mas, por exemplo, o Crispim, um cara que sai de uma lesão, ele vai precisar de um tempo maior, dependendo do tempo que ele ficou parado, para que ele possa atingir a carga média do grupo todo. Então, o que a gente tenta fazer normalmente quando o atleta vai para o departamento médico? Ele só é liberado para a transição quando ele já está fazendo cerca aí de 60%, pelo menos 60%, 70% do que ele faria num treino normal. Então, não é só... Antigamente, a fisioterapia era muito fixada na parte de reabilitação, de você só voltar o atleta que está machucado para poder ter condição de treinar. Hoje, fora a parte de reabilitação, a gente tem que se preocupar bastante com a preventiva, e quando esse cara está em reabilitação, a gente tem que manter ele o mais ativo possível para quando ele voltar, ele não perca tanto. Mas essa resposta ela vai depender de cada jogador. Cada organismo responde de uma forma. Por exemplo, Albino, como é que vai ser montado o cronograma de treinamentos dessa semana para o jogo contra o Flamengo? Porque os atletas vão chegar praticamente no ritmo zero. 3 dias de folga, apesar de alguns treinamentos, mas em termos de intensidade do que o Vojvoda cobra, praticamente não vai existir. Então vai ser criada uma carga no decorrer da semana para que o time consiga chegar naquele ponto ideal para enfrentar um adversário como o Flamengo. Como é que é montado isso durante a semana? Por exemplo, o time não vai ter folga no final de semana. Esses trabalhos mais próximos aos jogos, eles são acelerados, são mais intensos? Existe um cronograma já traçado para isso. Normalmente, quando a gente fala em 3 dias de folga, a gente tem que lembrar que o ideal de uma recuperação, se você for pegar, por exemplo, o Campeonato da Europa, os caras jogam uma vez por semana. Então, você tem um tempo de recuperação maior. Normalmente, quando a gente tem esses calendários como o brasileiro, que é um pouco mais apertado, e não é o ideal, talvez por isso, às vezes, a gente vê tanta equipe
tendo que rodar o time, tendo que mudar jogadores, a maioria das vezes o ponto de que eles estão mais cansados são 48 horas pós-jogo. Então, muitas vezes, você tem muito pouco tempo para recuperar esse cara para o próximo jogo. Então, quando a gente ganha 3 dias como esse, na verdade, você aumentou só o período de recuperação dele. Não é que ele ficou parado 3 dias, ele vai sentir tanto. Ontem, no treino que já foi o treino de apresentação, eles já tiveram uma carga adaptativa que provavelmente no treino de hoje já vai ser maior. Então, ela vai gradual, provavelmente, aí até o domingo, e aí ele já baixa um pouquinho, porque você já está na fase que a gente chama de polimento para o jogo. Então, é bom porque a gente ganhou um tempo a mais. É como se a gente tivesse a semana cheia para trabalhar e a gente estivesse começando a trabalhar essa semana cheia com os atletas todos recuperados, porque tiveram tempo para atingir esse ponto de recuperação. Então, acaba sendo positivo. Albino, você citou até essa questão do Campeonato Brasileiro, que não é o ideal. Qual é a visão de vocês sobre a questão do calendário do Campeonato Brasileiro? A gente vê que a quantidade de jogos é bastante intensa. Não é o tempo ideal de recuperação. Talvez a gente precisasse de um tempo maior. Mas a gente sabe que essa questão não é só física. Existem vários outros fatores. Mas o ideal seria um tempo maior de recuperação, sim, entre um jogo e outro. Um fator que é interessante a gente falar, você vê do ponto de vista de lesão, como a prevenção de lesão é importante. Ano passado a gente fez 67 partidas, se não me engano, no campeonato inteiro. E só no Campeonato Brasileiro a gente teve, se não me engano, 20 ou foram 21 lesões do campeonato todo. O Campeonato Brasileiro desse ano, mesmo com a gente teve Libertadores, que aumentou a quantidade de jogos no primeiro, a gente está até hoje com 18 lesões. Então, a gente está mantendo mais ou menos uma média do que foi o ano passado. E lembrando que quando a gente vai falar em severidade, em lesão, em quantidade de lesão, não conta só quantas lesões tiveram, e sim a severidade dessas lesões. Porque é diferente um atleta que tem uma lesão grau 3 e vai passar aí um mês e meio, até 2 meses parado, e você tem um cara de grau 1 que ele vai passar ali 10, 15 dias no máximo para estar em campo. Então, tudo isso é acompanhado e verificado com a intenção de minimizar ao máximo esses números. Apesar de que é importante lembrar que, como a questão da lesão é multifatorial e não envolve só a parte física, é quase 100% de certeza que você vai ter lesão. A gente trabalha com atletas de alto rendimento, eles estão sempre no limite. Então, ultrapassar esse limite sempre vai acontecer com um ou outro, até pela diferença de percepção de carga, do que é para um, do que é para outro.